vídeo e convidar pessoas para conectar aqui nesses poucos minutos que nós vamos aqui concluir o assunto da nossa lição de número 3, eleição e predestinação. Um assunto que, como nós já dissemos, ele é bem polêmico, né? Pelas linhas dos seguidores de Calvino e também dos seguidores de Armínio, né? E cada um tem aí uma visão acerca da eleição e predestinação. Nós, pentecostais, nós temos uma visão acerca da eleição e da predestinação, e cada um segue aí essa visão aí, mas vamos abordar um pouco abordar um pouco aí do que diz cada uma dessas visões aí, né? Eu não tenho presunção nenhuma em responder aqui todas as perguntas acerca desse assunto. Não, não é isso. Eu quero aprender aqui junto com os irmãos um pouco também acerca desse assunto aí, da eleição e predestinação. A nossa lição, ela fala da eleição divina, no tópico primeiro, né? Que nós fomos eleitos para uma vida santa e irrepreensível, e a eleição divina, ela traz a ideia de escolha. Deus escolheu. Deus escolheu. E Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo vai mencionar 3 aspectos da escolha de Deus. O primeiro aspecto é em quem nós fomos escolhidos. O segundo aspecto é em que tempo se deu essa escolha. E o terceiro aspecto é qual a finalidade dessa escolha de Deus. Nós temos aqui 3 aspectos aqui que Paulo menciona em Efésios capítulo 1, verso 4, da escolha de Deus. E essa escolha de Deus, ela se deu, que é o segundo aspecto aqui, ela se deu antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, essa escolha se deu. É o tempo da escolha de Deus, né? Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Vem uma pergunta bem complicada, porque diz assim, os calvinistas, eles dizem que Deus, na sua soberania, decretou quem iria se salvar e quem iria se perder, né? Então, assim, sem a participação do homem, sem a participação, simplesmente, na sua soberania, Deus decretou isso, Deus decidiu isso, né? Então, aqui o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que o homem tem, ela é ignorada. Então, Deus, ele escolheu, ele predestinou, né? Ele elegeu, ele predestinou, e por mais que o homem possa fazer alguma coisa, o que vai mandar é o decreto de Deus. E muitos até dizem, acho que os extremados, eles até dizem que o homem, ele pode até se converter, pode até ir para a igreja, mas, porém, em algum momento ele vai sair, em algum momento ele vai desistir, porque ele não é eleito, né? E, claro, nem eles mesmos sabem a quantidade dos eleitos, né? E nem sabe quem são os eleitos, né? Então, esse é um tema, assim, que demanda muito estudo e não é fácil de explicação, não. Mas nós vemos que nós somos escolhidos em Jesus Cristo, então essa escolha aqui é cristocêntrica. Nós fomos, o tempo que deu essa escolha foi antes da fundação do mundo, e a finalidade dessa escolha foi para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Pois bem, nós vamos ver aí que a eleição, ela também tem condições. Quais são as condições da eleição? A condição para todos, ensina que a eleição, né, a palavra do Senhor nos ensina que a eleição, ela
é para todos, é oferecida a todos. Em João 3,16 diz o quê? Vem aí a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Que Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a condição, uma das condições é crer em Jesus Cristo. É uma das condições para a eleição, né? Então, ela é oferecida a todos através do crer em Jesus Cristo, né? De crer em Jesus Cristo, e ela torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então, assim, para a pessoa se tornar eleito, ela precisa crer, né? E ela precisa se arrepender, e ela precisa ter fé. Agora sim, a fé, como que ela surge na vida do homem? Como que a fé surge na vida da mulher? O apóstolo Paulo ele vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, é por isso que a salvação, diferente do que a linha calvinista diz, ela é ofertada a todos os homens. Então, Deus não fez um decreto na eternidade ao qual tantos serão salvos, tantos serão condenados, né? Deus deixou o homem com uma participação na salvação. Então, o homem ele tem uma participação na salvação. Essa participação na salvação, e no qual é a eleição, é qual? Qual a primeira condição? Crer, arrependimento e fé. São as condições, arrependimento e fé. Se o homem se arrepender e se o homem crer em Jesus, ele vai sim ser salvo, ele vai sim ser eleito, com uma condição, se ele permanecer, né? Porque ele pode sim ser um eleito de Deus, mas não permanecer, não perseverar até o fim, e a palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Pois bem, então nós vamos ver aí que esse meio não é meritório, ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Então, ninguém pode alcançar a salvação sem a graça de Deus, né? Porque é Deus que vai atrás do pecador arrependido. Adão pecou, Deus foi atrás dele, né? Caim, ele queria pecar, Deus avisou ele antecipadamente. E depois que ele pecou, matando seu irmão, Deus também foi lá conversar com ele e dar a sentença, né? Então, nós vemos aí que o homem, ele tem uma participação na salvação, né? A participação de crer, de arrepender-se e crer. Então, nós vemos aí que a iniciativa divina, ela veio por meio da obra graciosa de Cristo, e não pelas nossas obras. Então, a salvação, ela não é pelo que você pode fazer, pelo que você fez, pelo que você fará. A salvação, ela é pela obra de Cristo. É Cristo que fez a obra completa, o sacrifício completo, né? Como lá em Hebreus dito, né? Que ele foi o sacrifício completo. Não existe mais a necessidade de sacrifício, porque Cristo fez sacrifício por nós. Então, nós vimos aí que essas são as condições da eleição: arrepender, crer, ter fé. Segundo, uma vida irrepreensível, né? Deus nos chamou para uma vida irrepreensível. Então, Paulo ele vai enfatizar que a santificação é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Então, Deus nos elegeu em Cristo, sim, mas agora nós precisamos buscar a santificação, como Hebreus diz. Buscar a paz com todos e a santificação, Hebreus 12, 14, né? Se fala a memória, buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, é dever nosso, dos eleitos, de viver uma vida santa e irrepreensível, de viver o mais alto padrão de vida moral, ética e moral, para agradar a Deus, né? Então, nós vamos entender que é separado do pecado, 1 Pedro 1, 15 e 16,
né? Ser santo e irrepreensível é ser separado do pecado, é não viver uma vida de pecado, é buscar agradar a Deus. Nós vamos ver também no capítulo, ainda no tópico primeiro, nós vamos ver que a nova vida dos eleitos, ela é uma nova conduta. Então, a pessoa pode se dizer, sou um eleito de Deus, mas ele não tem uma conduta que ampare isso, ele vive na velha conduta, né? E o apóstolo Paulo até vai dizer que mentiras, engano, palavras torpes, amargura, ira, impureza, avareza, embriaguez, são fornicação. Então, são as sérias advertências do apóstolo Paulo que os eleitos não podem viver mais isso, que isso faz parte da velha conduta. Isso não faz parte da nova conduta, isso faz parte da velha conduta. E os eleitos não podem viver essa vida, né? A finalidade é o quê? A finalidade da nova conduta, da nova vida dos eleitos, é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, uma igreja santa e irrepreensível. Essa é a finalidade da nova conduta, é apresentar a Deus uma vida gloriosa, sem mácula, sem ruga, irrepreensível e santa diante de Deus. Agora sim, o Espírito Santo é o agente que capacita nós a viver uma nova vida irrepreensível, santa e irrepreensível. Não tem como eu ignorar isso. Então, se eu não buscar ter intimidade com o Espírito Santo, se eu entristecer ao Espírito Santo, se eu extinguir o Espírito Santo da minha vida, e mesmo assim eu estou dizendo que eu consigo que eu tenho uma nova vida, isso é mentira, porque o Espírito Santo é que capacita o crente para esse novo estilo de vida. Você vai ver isso lá em Gálatas 5:22, que o Espírito habitando, você recebendo o Espírito, você agora vai produzir frutos. E esses frutos é produzido pelo Espírito, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então você vai ver que todos esses frutos aí é pela habitação do Espírito na vida da pessoa, né? Então, é ele que capacita o crente para um novo estilo de vida. E isso é o quê? É um processo contínuo de santificação até o final do dia de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 3:18. Né? Isso é um processo contínuo, contínuo. Por isso que nós precisamos perseverar, por isso que nós precisamos permanecer fiéis até o fim, porque é contínuo o processo de santificação, processo de até chegarmos à glorificação no dia de Cristo, né? Pois bem, nós vamos ver também que, vimos aí que a palavra eleição, ela significa escolha, e agora nós vamos falar sobre predestinação, que predestinação significa determinar antes, né? Então, Deus mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Então, ele predestinou antes. Deus escolheu e predestinou em qual critério, né? 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler aqui a referência aqui, 1 Pedro, vamos pegar aqui a Bíblia online, 1 Pedro, capítulo de número 1, nós vamos ver aqui, capítulo 1, verso 2, que diz aqui, eleitos segundo a presciência de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Ó, observe aí, que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, né? O pré-conhecimento de Deus. Deus, ele, na sua presciência, sabe quem vai se render, quem vai se salvar, né? Claro que Deus sabe, ele é Deus, ele é soberano na sua presciência, mas não é porque ele sabe que ele determinou e está determinado, né? Deus deixou a participação do homem no plano de salvação. O homem tem sim uma participação no plano de salvação. Deus, como os calvinistas defendem, Deus
sozinho determinou tudo isso, não. Deus deixou a participação para o homem no plano de salvação. Então, Deus está sempre convidando o homem a entrar na arca, a entrar no plano de salvação. Né? Deus não fechou a porta na eternidade determinando tudo e agora está só acontecendo aquilo que ele já determinou. Não, nós não podemos acreditar nisso. Senão, não precisávamos nem pregar mais, senão não precisávamos falar nada mais. Né? Pois bem, nós vamos ver aí que fomos eleitos segundo a presciência de Deus. Pois bem, nós vamos ver aqui, queridos, que a predestinação é determinar antes, né? E a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, que a eleição é feita por Deus em Cristo, de um povo para si mesmo, lá em Efésios capítulo 1, verso 4. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos, né? Então, Deus, ele determinou aí, ele predestinou que os eleitos foi vontade de Deus, né? Foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Lá em Romanos 8, 29 e 30, é bastante esclarecedor esse versículo, nessa passagem. Nós vamos ler em Romanos 8, 29 e 30. Glória a Deus. Que diz aí: porque os que dantes conheceu, né, tá falando de predestinação, né, também os predestinou. Deus conheceu antes, predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e ao que justificou, a estes também glorificou. Então, nós vemos aqui a predestinação segundo os propósitos de Deus, né? A predestinação segundo aos propósitos de Deus. E nós somos também adotados, e a adoção que o apóstolo Paulo está falando aqui é a adoção romana, né? Que não havia esse costume entre os judeus, né? Havia esse costume no sistema legal romano, não no sistema legal judaico. E no sistema legal romano, dizia assim: quando o pai biológico permitia a adoção, ele perdia todos os direitos sobre aquela criança, né? Então, o pai agora que adotou, ele tinha direito total sobre aquele filho que ele adotou. Inclusive, se ele quisesse vender e tal, escravizar, fazer qualquer coisa, ele teria direito total sobre aquele filho que ele adotou. E, por conseguinte, aquele filho que foi adotado, ele tinha direito sobre os bens e sobre o sobrenome, o nome daquela família. Então, ele tinha todos os direitos de herança, tudo, né? Então, foi isso que aconteceu conosco. Cristo nos adotou, né? E nós temos todos os direitos. Ele nos adotou segundo a sua vontade, né? E nós temos todos os direitos somos co-herdeiros com Cristo, somos herdeiros com Cristo, né? Através dessa adoção aí que Deus fez conosco. Então, qual foi a motivação da adoção de Deus? A motivação da adoção de Deus foi o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Então, nós vemos ali amor. Então, foi por amor que ele nos adotou. Então, em outro tempo, nós éramos estranhos e inimigos, né? E agora, nós estamos reconciliados com Cristo por meio da adoção, que essa é uma posição imerecida, né? E aprove ao Pai fazê-la assim. Deus quis assim. E os privilégios da adoção,
nós já falamos aqui que o filho adotado recebia o direito ao nome, aos bens de quem o adotava, igualmente na filiação divina. Deus predestinou as bênçãos de um novo nome, né, de uma nova imagem, a imagem de Cristo, né, que nós vimos aí em Romanos capítulo 8, verso 29, e Apocalipse 2:17. Então, Deus concede redenção e remissão aos pecadores e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe direito de clamar Abba, Pai. Gálatas 4:6. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8:17. Das promessas a Abraão, Gálatas 3:29. Da vida eterna, Efésios 3:6. Tito 3:7. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para louvor e glória. Aleluia. Graças a Deus. Então, nós temos os privilégios da adoção. E os privilégios de um novo nome, de uma nova imagem, né? Os privilégios da intimidade, os privilégios de um relacionamento com o Pai, né? Os privilégios do pecador ter o direito de clamar Abba, Pai, né? Os privilégios de herdar as promessas, de herdar a vida eterna, né? O privilégio de ser aceito por Deus. E no tópico 3 vai falar da predestinação e salvação. Então, o quê? Qual é a excelência da predestinação? A excelência dela está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Esse é os privilégios da predestinação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas à condenação eterna, né? Deus não predestinou incondicionalmente, quer dizer, não há nada que a pessoa pudesse fazer na eternidade. Tudo que a pessoa fizesse, né? Tudo que a pessoa fizesse já estava determinado. Então, assim, para ser salvo ou para ser condenado, não dependia de obra nenhuma da pessoa. Dependia da soberania de Deus, né? Isso está errado. Não é assim que a palavra nos ensina, que a Bíblia nos ensina, né? Pois bem, vamos lá. Deus, ele deseja que todos os homens se salvem. Então, nós temos aí uma participação do homem na salvação. Então, não é involuntário, né? Não é Deus que decidiu tudo. O homem, ele tem uma participação, como eu já disse do começo, né? Então, Deus predestinou aí o homem para a salvação, né? Pois bem, nós vamos ver também que não houve dupla predestinação, né? Em que Deus escolheu aí uns para o céu e outros para o inferno. Não houve dupla predestinação. A predestinação é para a salvação, porque Deus não quer que nenhum se perca, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E a predestinação e o amor, né? Que antes de Deus criar todas as coisas, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Então, foi antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu tudo. Não foi pego de surpresa, ele já tinha um plano todo estabelecido e sabia que de tudo que ia acontecer, e ele fez isso aí segundo a sua presciência, a eleição e a predestinação segundo a sua presciência. Pois bem, nós vamos ver aí que a salvação, ela é um favor imerecido, ela provém do amor de Deus, e aqueles que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Cristo, né? Diferente das linhas calvinistas, Deus não tem para onde o homem fugir. Ele vai, mas ele vai ter que vir, né? E não, Deus não coage ninguém. Deus, ele convida, ele atrai, né? Ele não coage, ele atrai o homem para si, ele não coage o homem, né? Então, nós não concordamos com esse ponto de vista aí. Pois bem, amados, nós vimos aqui em poucas palavras, resumidamente, né? Nós tivemos um problema na primeira transmissão, e agora nós fizemos essa transmissão resumidamente aqui, para poder não perdermos aqui essa aula. E nós vamos aqui na conclusão que diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, e receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amados, vamos ver aí
qual é o problema de tudo isso? Ó, entenda uma coisa. Deus, ele é soberano. É claro que ele deixou a participação do homem no plano de salvação, porque Deus, ele não fez fantoches, né? Ele não coage pessoas, ele atrai pessoas. Então, é óbvio que Deus deixou a participação do homem no plano de salvação. Deus, eu não consigo acreditar que Deus é um ser tão cruel que na eternidade ele determinou para a perdição e para a salvação. Né? Então Deus deixou uma oportunidade para o homem, para quê? Para que ele fosse responsável pelos seus atos, pelas suas consequências. Imagina o homem lá no inferno e dizer assim, olha, mas eu não tive oportunidade de ser uma outra pessoa, não me veio essa oportunidade. Eu estou aqui por um decreto. Não, Deus não é um Deus cruel, porque tudo foi baseado no amor, tudo foi baseado no amor de Deus por nós. Então, nós observamos aí que o homem tem a participação no plano de salvação, Deus quer que todos cheguem ao plano de salvação, que nenhum se perca, mas que todos venham a se arrepender, venha a aceitar o sacrifício de Cristo, né? Que Cristo ele é a porta, Cristo ele é a entrada, né? Então que o homem ele possa alcançar a Cristo através desse meio que Deus planejou. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então nós vamos ver aí, queridos, que Deus ele não é um ser cruel como muitos definem. Ele não é um ser cruel, como muitos definem aí, como essas linhas teológicas definem aí. Deus não é esse ser cruel. Bendito é o nome do Senhor. Então, não vamos acreditar nessas linhas extremistas, né? Nessas linhas extremistas aí. Então, Deus, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da salvação, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, e ele deixou a participação do homem, que é através do arrependimento, através da fé, através do arrependimento e da fé, o homem, ele tem a sua participação no plano de salvação, né? E ele precisa perseverar até o fim, e esse perseverar até o fim é amparado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ajuda o homem no processo de salvação, para ele alcançar a santificação, para alcançar uma vida santa e irrepreensível. O Espírito Santo ajuda o homem nesse processo. Né? Então nós temos um amparo do homem. É claro que Deus, na sua presciência, na sua soberania, ele sabe que todos aqueles que vão ser salvos, todos aqueles que vão ser condenados, Deus sabe, claro que ele sabe, senão ele não seria Deus, ele sabe, todos aqueles que vão ser salvos, todos aqueles que vão ser condenados, mas Deus deixou a responsabilidade para o homem, porque o homem ele precisa ter responsabilidade sobre os seus atos. Adão pecou, Deus responsabilizou ele, Caim pecou, Deus responsabilizou ele, até hoje o homem continua pecando e ele é responsabilizado pelos seus atos, porque ele tem a opção de escolher. Para Caim, Deus deu a opção de escolher, para Adão e Eva também, Deus deu a opção de escolher. Né? Então nós temos uma escolha diante de Deus, de viver uma vida na eleição, porque Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, né? Deus nos elegeu porque ele sabia que nós iríamos permanecer, né? Mas não por isso ele fechou a porta lá na eternidade e deixou, não, só determinado grupo será eleito, só determinado grupo está predestinado, os outros já tá condenado. Não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Guarde pela sua salvação, lute pela sua salvação, persevere, né? Porque o Espírito Santo, ele dá graça para nós perseverar nesse processo até chegar o dia da glorificação. Então, nós precisamos permanecer, nós precisamos lutar pela nossa salvação, nós precisamos buscar a perfeição, precisamos buscar viver uma nova conduta. Nós temos a nossa responsabilidade no processo de salvação. A salvação, ela é condicional, ela não é incondicional. Ela tem condições, sim, né? Cristo já pagou o preço por nós e nós temos condições, sim, de servir a ele através dos meios necessários, né? Da sua graça necessária, da sua graça que ele derramou sobre nós. O Espírito Santo, ele está aqui como penhor da nossa herança, como selo, como a garantia de que nós vamos chegar até a glorificação, ao céu, a nossa morada final.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, nos ajude e Deus vai continuar falando ao seu coração. Estude mais sobre esse tema, eleição e predestinação, para que você tenha uma visão mais ampla. Não dá, nesses poucos minutos, para falar sobre todos os aspectos, né, de que Calvino defendia, de que Jacó Armínio defendia, né, não dá para falar aqui de todos esses pontos aí, né, mas resumidamente, a gente aqui falou sobre a nossa visão pentecostal acerca da predestinação e da eleição, né, nós entendemos que o ser humano ele tem participação no plano de salvação, que Deus não decretou já na eternidade quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Isso depende do homem, porque o homem tem responsabilidade e ele precisa ser responsabilizado pelas suas escolhas, né? Deus não é um ser cruel que determinou e está determinado. Não, ele deixou ao homem a participação e o homem será responsabilizado pelas suas escolhas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor. Forte abraço.